Oi meninos, tudo bem? Eu sou André Rosa, professor de História. E estou querendo dar uma sequência aqui a um determinado assunto que nós começamos aqui. Nós começamos um assunto que é o assunto sobre Revolução Francesa. E eu estava querendo fazer aqui uma continuidade da abordagem desse tema. Pensa comigo, ó. Revolução Francesa, período de 10 anos, com uma definição que é uma revolução iluminista por combater o absolutismo de liderança burguesa com intensa participação popular, e que esse processo foi desencadeado, principalmente nesse país, por conta dos problemas que esse país tinha com essa família tão poderosa que nesse tempo era a família dos Borbons. Eu falei que os próprios Borbons, na figura do Luís XVI, convocou essa assembleia para tentar encontrar uma saída para o país, que estava empobrecido, endividado. Todo mundo tinha como saída, por exemplo, todos os estados pagarem impostos. Mas sabe como é aquela história do rei que disse, não, esses estados são privilegiados e eu também não pago impostos. Engraçado, né? Se ele tivesse assimilado essa sugestão, possivelmente não teria perdido o trono como vai perder. Aí olha só o que acontece. Convoca-se os Estados Gerais. Nesses Estados Gerais é convocada a classe burguesa. Burguesia convocada nos Estados Gerais resolve conspirar contra o rei. Fazer-lhe uma revolução diplomática. Pegarem armas, se juntar com o povo ainda não era a vontade da classe burguesa. Mas quando o rei descobre o processo, é o jeito de fazer isso. E aí, juntando-se com o povo, faz uma revolução armada, ataca-se a Bastilha, destrói aquela prisão e, é claro, o rei começa a notar que a coisa não vai ser muito legal para ele. Como conta uma história, existe uma curiosidade que o pessoal chega a dizer, que o rei estava ali morto de descansado em seu palácio, quando um assessor chega e diz, rei, nós temos um problema. E o rei diz, o que é? É uma revolta? E o assessor responde, não, é uma revolução. Dando a entender que a coisa é muito maior do que ele poderia imaginar. E aí essa revolução, quando acontece, pressiona o rei, e nessa pressão o rei vai ter que liberar poder. E aí começará a segunda fase. Vamos lá, a primeira fase começou com os Estados Gerais. Tem como característica ser uma tentativa de golpe. E acabou quando o rei descobre a conspiração. A segunda fase começou. É a fase da monarquia constitucional. Começou quando? Com a tomada da Bastilha. Tem como característica qual o momento? Um momento em que já existia um processo de radicalismo nesse momento. O rei ainda fica, mas obediente a uma constituição. Rei ficando, ficam os problemas. E a constituição que criaram era contra o povo. Então, é claro que se esperaria algumas revoltas nesse momento. Concorda comigo? E essas revoltas que foram começando a acontecer, foram começando a radicalizar a própria Revolução Francesa. Radicalizaram tanto, foi sendo mortas tantas pessoas, que começa a existir, nesse período da monarquia constitucional, um alto índice de fugas. Fugas. O pessoal ia para onde? Ia ficar lá esperando naquele instante, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque o povo estava entrando nas igrejas, saqueando as igrejas, matando o padre. O povo estava entrando nas casas dos nobres e linchando, esquartejando o pessoal no meio da rua. Então o rei teve uma ideia. Eu vou fugir. Eu vou fugir para a Áustria. Por que para a Áustria? Porque o rei era casado com uma austríaca. Na verdade, ela não era só uma austríaca. Ela era filha do rei da Áustria. Ela era princesa austríaca, que era a senhora Maria Antonieta. É aquela que você já deve ter ouvido falar, muitas bobagens sobre ela, principalmente pela sua futilidade, excessos de gastos. Chegou até mesmo a dizer, desculpe o sorriso aberto, que a Maria Antonieta, ela chegava a ter um vestido novo todos os dias e gastava grandes quantias de dinheiro para isso. Fazer concursos para ver qual é o vestido mais bonito e coisas desse tipo. Essas futilidades são muito divulgadas. Pois é, a Maria Antonieta, ela tinha sangue azul. Era filha de família real austríaca. Então, o que é que pensou Luís XVI? Ele teve uma ideia legal.
Ele ia fugir para a Áustria, onde ele ia conseguir abrigo. Estando lá na Áustria, abrigado, ele ia tentar organizar um exército para invadir a França, acabar com a Revolução e voltar a ser rei. A ideia dele era ótima, né? Correto? Tá achando ótimo? Tá achando que eu vou dizer uma besteira agora, né? Na verdade, não eu, o Luís XVI. Tudo era bem pensado. Só falhou em uma coisa. Na fuga. Não é que o cara foi detectado por conta de excesso de bagagem? Muitos apegados aos bens materiais não queriam deixar nada para a Revolução. E simplesmente eles não tinham uma bagagem, eles tinham um verdadeiro comboio. Só de vestidos, dizem os historiadores, a Maria Antonieta levou 300 na bagagem. Então, era fácil de detectá-los. E eles foram interceptados pelos chamados sans-culottes. Aqueles sem culottes, aqueles com calças compridas. Ah, o culotte o que é? O culotte era aquelas calças que a nobreza usava. Então, quem não usava aquelas calças era sem os culottes. Então, o povão fez um exército popular, chamado de sans-culottes, que vai virar na Guarda Nacional, acaba interceptando o rei, ele é preso, é taxado de traidor e vai ser condenado à morte pelo maior símbolo da Revolução, que é a guilhotina. A guilhotina vai começar a trabalhar e o rei vai ser uma das suas vítimas. E aí cria-se uma lógica. Qual é a lógica, meninos? Se o rei vai morrer, morrendo o rei, morre a monarquia. Morrendo a monarquia, acabou a segunda fase, que acabou, portanto, com essa prisão do rei. E aí, quando não existe rei, não existe monarquia, e por conta disso é proclamada uma república. Mas só que quando essa república é proclamada, é iniciada uma terceira fase. Então vamos lá, primeira fase já era, segunda fase também. Agora eu estou na terceira fase, que é a fase da convenção, que é a fase onde um parlamento vai estar no poder, e é a fase que esta república, quando chega ao poder com um partido político, que era o partido considerado mais popular, que era o partido jacobino. Existiam 3 partidos na Revolução. Os girondinos, que era o partido da alta burguesia, a planície ou pântano, que é um partido de média burguesia, geralmente muito ligado aos girondinos, e o partido da baixa burguesia, que eram os jacobinos. Por sinal, desse partido vai nascer um grande líder, um cidadão que, sem dúvida nenhuma, era muito, vamos dizer assim, venerado, né? A figura desse cara era muito venerada porque ele teve um nascimento assim, humilde. É um rapaz que se formou em direito e acabou se transformando num grande líder da convenção, que é um cidadão chamado de Robespierre. Era um advogado que, pelos amigos, ele tinha o apelido de o Incorruptível. Esse rapaz começou a fazer algumas mudanças quando assumiu o poder da convenção. Alguma dessas mudanças, por exemplo, é fazer tabelamento de preço com a lei do Máximos, criar uma reforma agrária com as terras dos nobres e principalmente liderar uma onda de matança dentro do período da convenção, que vai fazer o período da convenção até mesmo ganhar um outro tipo de termo. Vai ser chamado o período do terror. Dizem que em mais ou menos uns 11 meses de governo, Robespierre autorizou a matança de 32 mil pessoas, onde dessas 32 mil, 17 mil foram guilhotinadas. Dizem que era em nome do povo, mas no final das contas o pessoal tinha também uma outra ideia, a ideia de que Robespierre estaria eliminando muita gente para ele ficar sozinho no poder. Coisas de certos políticos. E aí, quando Robespierre começa a matar demais, assusta demais, e aí o pessoal de outros partidos resolvem tirá-lo do poder. E aí vai acontecer um golpe para acabar com Robespierre. E literalmente acaba mesmo com ele. Porque esse golpe, que é um golpe chamado de reação termidoriana, vai acabar com a convenção, acabar com os jacobinos, acabar com Robespierre, que é até mesmo guilhotinado pelo governo agora que vai começar a existir. Com a morte do Robespierre e o fim da convenção, nós começaremos uma última fase, a fase mais longa e também uma fase problemática, que é a fase do diretório. Quer dizer, a convenção já era, e o Robespierre também, morto pela guilhotina, que tanto ele utilizou para eliminar os seus supostos inimigos. Notaram? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu ainda estou tentando encaixar isso em algum lugar. Até a próxima.